Olá, bem-vindos de volta ao curso Lógica de Sensores Construindo a Eletrônica de um Robô. Nesta aula, vamos conhecer o sensor ultrassônico, sensor utilizado frequentemente na detecção de obstáculos. O que é e como funciona o sensor ultrassônico? O sensor de distância ultrassônico funciona basicamente como um mini sonar. Ele envia um sinal sonoro em uma frequência alta demais para os ouvidos humanos escutarem. Este sinal bate no objeto e volta até o receptor embutido nele. Após a chegada do sinal, é realizado um cálculo para determinar a distância que o sensor está do objeto através da variação do tempo em que o sinal saiu do sensor até o seu retorno. Agora vamos entender a pinagem deste componente. Um sensor ultrassônico que utilizaremos no projeto é o HCSR04. Ele possui 4 terminais, sendo eles o terminal de alimentação VCC, o trigger, usado para ativar o sensor, o echo, que recebe o sinal sonoro quando ele bate no objeto, e o GND, terminal negativo do componente. Para ativarmos o sensor, precisamos dar um pequeno pulso de energia no pino trigger do componente, colocando e tirando energia neste pino. Após esse pequeno pulso, o sensor envia um sinal sonoro e ativa o pino echo, que só é desativado quando esse sinal retorna. O tempo que o pino echo permanece ativo é o tempo que usaremos para calcular a distância. Como dito anteriormente, para calcularmos a distância do sensor até um objeto, usamos o tempo que o pino echo ficou ativo em high, até o momento em que ele retorna a ficar desativado em low. Para isso, usamos essa fórmula matemática para determinar a distância. Vamos dar um exemplo para deixar mais claro como funciona este cálculo. Imaginem que o sensor ultrassônico encontra um objeto a uma distância desconhecida, recebendo um pulso de largura de 300 microsegundos no pino echo. Já temos o valor do tempo, que é 300 microsegundos. Mas a velocidade, qual é o valor dela? A velocidade utilizada nessa fórmula é a velocidade do som, a uma temperatura de 20 graus Celsius, que é 343 metros por segundo. Como nós queremos a distância em centímetros, devemos converter a velocidade de metros por segundo para centímetros por microsegundos. O resultado dessa conversão é 0,0343 centímetros por microsegundos. Agora que temos o tempo e a velocidade, podemos calcular a distância. Lembre-se, como o pulso do pino echo indica o tempo em que o sinal sai e volta para o sensor, devemos dividir o resultado pela metade para termos a distância que o sensor está do objeto. Pronto! O valor da distância é de 5,145 centímetros. Agora que entendemos sobre a pinagem e o cálculo do sensor, partimos para a montagem do circuito. Começamos pegando um LED, 2 resistores, uma protoboard, um piezo, componente usado para emitir sons, uma placa Arduino e o sensor ultrassônico. Conectamos o sensor ultrassônico na protoboard e ligamos o terminal VCC na trilha positiva da protoboard, o terminal trigger no pino digital 3, o terminal echo no pino digital 5 e o terminal GND na trilha negativa da protoboard. Depois, conectamos o LED na protoboard e conectamos o terminal negativo do LED, um resistor, e o outro polo do resistor na trilha negativa da protoboard. E o terminal positivo do LED devemos conectar no pino digital 2 do Arduino. Para o piezo, iremos conectar o terminal da esquerda na trilha negativa da protoboard e o terminal da direita no resistor. E conectamos o terminal faltante do resistor no pino digital 4. Agora, a programação do circuito. Primeiro, temos que definir o nome dos pinos que usaremos no circuito. Neste caso, damos o nome Trigger Pin para o pino digital 3, o nome Echo Pin para o pino digital 5, o nome LED Pin para o pino digital 2 e o nome Piezo Pin para o pino digital 4. Abaixo, devemos definir o valor da velocidade atribuído o valor de 0,0343, ou seja, já estamos dando o valor da velocidade em centímetros por microsegundos. E criamos uma variável do tipo float chamada dis, que receberá o valor da distância em centímetros. Usamos variáveis para armazenar valores que mudam durante o código. Existem diversos tipos de variáveis, como a int, que armazena números inteiros, ou seja, números que não possuem vírgula, float,
que armazena números reais, char, que armazena caracteres, entre outros tipos de variáveis. Depois, no void setup, configuramos o LED pin, o piezo pin e o trigger pin como saída, usando a função pinMode, declarando-os como output. Já o echo pin, devemos configurá-lo como entrada, declarando como input. Abaixo do void loop, criaremos uma função chamada distanceCM, do tipo float, responsável por controlar as funções do sensor e retornar a distância em centímetros. A programação nos permite criar funções para otimizar o nosso código. Assim como as variáveis, as funções também possuem diversos tipos, que variam de acordo com a necessidade do projeto. Como a distância é um número real, criaremos uma função do tipo float. Dentro da função distanceCM, devemos dar um pequeno pulso no pino trigger, com o comando digital write, colocando ele em high, depois dando um delay de 10 microsegundos, usando a função delay microseconds, e passando de parâmetro o número 10. E por fim, colocamos o pino trigger em low, assim finalizando o pulso. Abaixo criaremos a parte do código responsável por capturar o tempo em que o echo se mantém ativo. Para isso, começamos criando uma variável do tipo float, chamada tempo. Ela será igual à função pulseIn. O seu primeiro parâmetro será o pino do echo pin, e o segundo parâmetro é high. A função pulseIn é usada para capturar o tempo em que o pino permanece ativo ou desativo. Ela espera o pino ir para o estado low para high, começa a temporizar. Então espera o pino ir para o estado low e para de temporizar. Além disso, ela retorna o tamanho desse pulso em microsegundos. Após criarmos uma variável do tipo float chamada distance, ela será igual à variável do tempo multiplicado pela velocidade que definimos lá no início do código e tudo isso dividido por 2. A variável distance é nada mais nada menos que a fórmula do cálculo da distância do sensor até o objeto, que aprendemos anteriormente. E por fim, devemos retornar o valor da distância. Dentro do void loop, determinamos que a variável dias será igual ao valor retornado da função distanceCM. Depois, usamos a estrutura de decisão if. Perguntamos ao Arduino se a dias, no caso de distância, é menor que 100 cm. Se a condição for verdadeira, ele deverá ligar o piezo e desligar o LED. Se não, ele deverá manter o piezo desligado e o LED ligado. E esse é o circuito montado na vida real. E essa foi a aula da semana. Fique à vontade para olhar as outras aulas do curso ou ler os materiais extras. Até a próxima!